Olá, meus meninos, bem-vindos a mais uma aula de história. Gente, nós estamos começando mais uma semana aí trabalhando forte para que todos vocês estejam em segurança dentro de sala e podendo acompanhar a todo vapor fora dela também. E para os que não podem estar, um beijo grande, muitas saudades de vocês, né? A gente se vê também nas aulas ao vivo, então uma aula aí de história, de resolução de exercício para vocês. Então, bora começar. Eu quero deixar um parabéns enorme para todos os meus alunos que acompanham as aulas direitinho, fazem os exercícios. E eu sei que a gente vai voltar agora em algumas páginas, né? De novo, mas é o momento de quem não fez fazer e é o momento de quem já fez corrigir aí com a gente. Olha só, nós vamos voltar lá nas páginas 61, 62, 63 e 65. Primeiro tema, a gente vai voltar no tema de cultura africana. Esses tempos a gente está falando muito da África, né? A terceira unidade de vocês é muito sobre a África, a questão da escravidão. Depois a gente, lá na quarta unidade, a gente vai ver algumas leis. Então, sem mais delongas, bora começar. Lá na primeira página de exercícios, que ainda é sobre esse tema, cultura africana, que é o nosso primeiro tema da terceira unidade, a gente tem lá, olha só, a primeira questão você vai marcar as que forem características da África antes da chegada dos europeus. Então, antes da África ser devastada por europeus, antes da África ser, toda modificada pelos europeus, ela era de uma outra maneira, ela vivia de uma outra maneira, para quem não sabe. E então, a gente vai marcar o que for característico, o que for, que era feito antes da chegada dos europeus. Essa questão, eu acredito que o livro deu uma equivocada aí, né? Não existia a escravidão antes da chegada dos europeus, mas como eu falei para vocês, existia um tipo de escravidão, existia um tipo de hierarquia entre os negros, né? Entre os africanos. Então, as respostas corretas aí seriam: o continente era dividido em várias nacionalidades, porque os negros, eles lá dentro da África são vários tipos de cultura, de etnia, né? Vários tipos de costume. Ou seja, então o continente era dividido em várias nacionalidades. Aqui, existiam muitos grupos étnicos e haviam reinos bastante desenvolvidos. Sim, haviam reinos, coisa de rei. Era uma coisa, bem assim de classes sociais, onde você tem os negros ali mais precários e os ricos, os reis, quem vem de uma linhagem mais real. Na questão número 2, questão super fácil, super simples. Gente, você só vai ler, olha só, numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Você vai direto para a legenda. Então, olha só, eu vou procurar lá no número 1. Número 1 diz: a escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Então, eu vou procurar o quadrado onde a escravidão já existia, mas numa quantidade, bem menor. Então, eu vou procurar a imagem que condiz com essa frase. E seria também a nossa primeira imagenzinha aqui, onde o negro também está escravizando aqui o negro, 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Ah, tia, mas você não falou nada disso quando a gente estava estudando cultura africana, não sei o quê. Gente, essas questões são super interpretativas. Você precisa ler e precisa entender, ok? Por isso que eu estou aqui, para explicar.
As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Então, vou olhar, tem essa imagem e tem essa aqui. Qual que vocês acham que é a número 2? Claro que é essa de baixo aqui, né? Que eles estão guerreando e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas, ou seja, os que perdiam, né? Você levava para a aldeia, para ser escravo, para trabalhar, qualquer coisa. E número 3, nessas aldeias passavam a fazer parte das famílias, mas havia uma diferença. Trabalhavam mais do que os demais membros da família. Ou seja, você estava muito lindo lá descansando e você tinha alguém que trabalhava por você, né? Que eram esses que perderam na luta. Simples assim. Ou seja, eles guerreavam e quem perdia ia trabalhar na casa de quem venceu, né? Vê se eu posso com isso, nada a ver. A gente vai passar lá para a página 62, né? Olha só, tem várias questões aí, tanto de escrever, né? Olha só. Terceira questão. Escreva os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Como assim, tia? Ele tinha que ter algumas características para se tornar escravo? Não é qualquer um? Não. Mas esse escravo que a gente está falando aqui não é o escravo que foi trazido pelo europeu. Não, não é ainda. É um pouco da escravidão até mesmo lá dentro da África. Eu falei sobre isso para vocês quando eu fui falar agora na nossa aula 2 do Quilombo dos Palmares. Eu falei que lá mesmo, lá dentro do Quilombo, também tinha uma certa escravidão entre eles, né? Uma certa hierarquia, que não se condizia assim como escravidão, mas como hierarquia, né? De que um maior manda nos demais, né? Que todos têm uma categoria. Isso são costumes dos africanos. Então, olha só, ele tinha, para virar escravo, né, lá no meio deles, ele tinha que ter perdido as guerras. Ou seja, vocês podem escrever aí. Ele deveria ter perdido nas guerras, né, nas batalhas, no caso. Dívidas, ele deveria ter dívidas com os outros, né, africanos. E se ele tivesse cometido algum delito, se ele tivesse roubado, se ele tivesse, né, feito algo de mais ruim que era considerado para eles, né, se ele tivesse cometido algum crime, aí ele viraria também escravo, tá? Então, pode ser perder nas batalhas, dívidas e também, como eu falei para vocês, cometer algum delito. Quarta questão. Escreva nomes de produtos que eram comercializados por meio de escambo. Já falei muito sobre o que é o escambo aqui. A gente trocava as coisas, não se comprava, não dava para, né? Não dava para tudo não se tinha dinheiro no momento, né? Então eles usavam muito do escambo, que é a questão da troca. Eu te dou milho, tu me dá, sei lá, pau-brasil, tu me dá açúcar, tudo isso. Então, quais eram os produtos comercializados através do escambo? Fiquem ligados aí na resposta. Aguardente, vidros, tecido. E tinha o que é aguardente aí que você está falando? Gente, é como se fosse uma bebida, né? Para eles. Como se fosse. Não sei dizer a qual bebida se assemelha agora, mas é como se fosse uma bebida para eles aí. Como se fosse, digamos assim, uma cerveja, né? Eles também trocavam arco, flechas, algodão. Deixa eu ver aqui. Algodão, miçangas,
pólvora para fazer, né? Para fazer as armas, para estourar as coisas. Armas de fogo também. Tudo isso, tudo isso. Deixa eu ver mais aqui o que tá faltando. Além da pólvora. Facas, ferragens, louças, tudo isso, tudo para cozinhar também, para guerrear, né? Para se proteger, né? As ferragens aí também, né? Para fazer alguma coisa de ferro, tudo isso. Então todos entram aqui nessa listinha. Vai pausando aí bem devagar para você copiar as respostas. Então, questão número 5, escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Aí já tem um contexto desse momento da escravidão, né? Então, os 3 povos mais trazidos para o Brasil, os principais povos, né, africanos, foram os bantus, os sudaneses e os malés, com acento circunflexo no E. Bantus, sudaneses e balés, ok? Malés. Malés. Bem diferente aí esse nomezinho, malés. Sexta questão, escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? Aí já tem todo o contexto, aí já está falando dos escravos em questão do Brasil, quando eles vieram para cá. Como essas perguntas aí, elas são, né, todas tem vários sentidos, então eu vou analisar depois quando eu for corrigir resposta por resposta. Mas olha só, a letra A, ela diz o seguinte: no início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? Só que eles compravam só os que já eram escravos. Você vai escrever só os que já eram escravos. Por quê? Porque eu não ia assim, eu vou me dar o trabalho de ir lá na África buscar outros escravos, porque eu quero um exclusivo assim novo, que tenha vindo de lá agora. Não. Se você já via que tinham pessoas, né, que já estavam com alguns escravos, vou comprar desse que já está aqui do meu lado. Me vende esse. Se já tinha quem fosse lá buscar, você já ia comprar dele. Então, só de quem já era escravo, né? Só de quem já estava lá trabalhando, que normalmente eram negros mais jovens, né? Não tão velhos assim. O que aconteceu com a comercialização de escravos? Com certeza aumentou depois de tudo isso. Depois foi aumentando. Foi aumentando, né? Gradativamente foi aumentando todo o tempo. Até que veio a lei e aboliu a escravidão, né? Até que chegou o sistema ali, o sistema de indústria, a república, o império já estava ali empurrando em cima, né, desse sistema de escravos. Então, olha só, muitos reis estavam interessados em quê? Eles estavam interessados nos lucros com a venda de escravos. Então, essa é a nossa resposta. Interessados nos lucros na venda de escravos, ok? E já que eles estavam interessados só, né, em ganhar lucro em cima dos escravos, como esses reis passaram a viver? Como esses reis passaram a fazer o quê? A capturar cada vez mais africanos, a capturar negros, né, de outras tribos, tanto é que eles não tinham sossego, né, a capturar mais para ter mais escravos, com certeza, todo o tempo. E como eles passaram a viver depois disso? Eles passaram a viver sempre
no luxo, né? Vários hábitos europeus e vários costumes horrorosos de sempre ter ali um empregado que fosse negro e que fizesse de um tudo para eles. Sempre viviam também vendendo muitos negros. Que coisa mais horrível vender uma pessoa que nem sequer pode ter a dignidade de viver normalmente. E letra F, quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? Olha só, aqui, como esses reis passaram a viver, está falando sobre os reis também lá dentro da África, né? E eles, como eu falei para vocês, também faziam parte de mantinham uma escravidão lá dentro. Então, quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram a partir depois dessa escravidão também que eles mantinham lá? Eles usavam vestes, né? Roupas europeias. As mulheres deles usavam joias, também dormiam em camas inglesas, né? Dos ingleses. Já pensou? Ah, eu quero trazer uma cama lá da Inglaterra para eu dormir. Que isso, gente? Que coisa mais, né? Mais besta. Então eles já se acostumaram com coisas banais europeias. Depois de tudo isso, depois de tudo isso. Olha só. Agora a gente vai aqui para a página 63, né? Que já está terminando. Então, olha só. Que diz a sétima questão? Assinale os nomes das doenças que matavam os negros durante a travessia. Mas que travessia? Travessia da África para o Brasil, né? Naquela época não é como hoje, que a gente tem várias vacinas, que a gente, né, nem todo mundo pega tudo, nem todo mundo tá ali com a resistência baixa. Eles já não tinham um costume muito legal de, né, digamos assim, não tinha uma resistência tão forte, tinha uma resistência precária. E quando eles passavam por qualquer doença, por qualquer ventinho diferente, eles já morriam, porque não tinha nenhum, como eu posso dizer, não tinha nenhuma vacina, não tinha nenhum cuidado. Então, olha só, eles passaram pelo banzo, né? Que a gente viu aí a doença do banzo, que é a doença também como se fosse a depressão, é a máxima deles. Eles pegaram esse banzo direto todos. Disenteria, que é como se fosse umas vermes na barriga, né? Sarampo, que é as bolinhas na pele, que a gente tem, né? Gente, se vacinem contra o sarampo. As pessoas estão fazendo a campanha e estão indo na rua, assim. Eu tomei na rua, estou indo na rua vacinar todo mundo, né? Que é um reforço do sarampo para quem ainda não tomou. Catapora, varíola e escorbuto, que são várias doenças aí desse período, que estava muito forte, e isso já vinha até com o português também. No caso, desculpem, é a varíola, o escorbuto e a sarna. Tia, mas sarna não é de cachorro também? Mas também pega em humanos, né? Olha só. E tudo isso, se um europeu já tinha uma doença dessa, ela já vinha e era, digamos assim, ela saía devastando todos os negros já de uma vez só, porque eles viviam tudo grudados lá nos navios negreiros, né? Então já chegava lá poucos, porque já iam morrendo de uma vez só. A oitava questão é uma opinião pessoal. Ó, eu acabei de falar do navio negreiro e a foto dele aí para vocês na oitava questão, né?
Então, a oitava é uma resposta pessoal e eu não quero ninguém deixando de fazer essas questões, tá? É muito feio. Então, a gente vai lá para o tema comunidades de afrodescendentes, né? Que foi um teminha bem rapidinho para vocês. Botei aí. E a gente vai lá para a página 65. Então, olha só, tem uma cruzadinha aí, eu adoro cruzadinhas, uma questão super legal, né, de ir resolvendo. Então, olha só, a gente tem a letra A, o que todo povo deve ter, o que os africanos não aceitavam, como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam, contra quem os escravos se rebelavam. Aí já está falando de uma questão bem da escravidão já, como a escravidão funcionava, quais eram, né? Quais poderiam ser as coisas que os escravos podiam ali fazer e como era a vida deles. Então, olha só. Letra A, o que todo povo deve ter? Todo povo, inclusive os negros, inclusive esses africanos, os indígenas, todos nós devemos ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? É um direito humano seu. E isso é muito triste, né, de falar, até me emociona às vezes, em questão da escravidão, de privar alguém de viver. Tem que viver para outra pessoa. Então, letra A, a gente tem liberdade, bem aqui. Claro que eu apaguei a resposta. Letra B, o que os africanos não aceitavam. Letra B, bem aqui, a gente tem tem um R bem aqui. Os africanos não aceitavam a escravidão, com certeza. Então, letra B, escravidão aí para vocês. Letra C, como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Quilombos, para quem não lembra. Falei muito aí sobre como funcionam os quilombos e como funcionava vários quilombos. E letra D, contra quem os escravos se rebelavam. Eu sei que vocês devem estar pensando, portugueses, europeus, tal, devem estar procurando uma resposta como essa. Mas a resposta aí é senhores. Por que senhores? Porque eles eram chamados muito de senhorinho, senhorinha, senhorinho, tudo isso. Então são os seus senhores. No caso aí, entre aspas, os seus donos. E a segunda questão, olha só. Qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema escravocrata? Gente, como eu falei, essas questões de responder são bem interpretativas. Mas olha só, vamos pensar aí. Os quilombos, eles eram como se fossem um refúgio para os negros, né? Era um local ali onde eles podiam ter uma esperança de que um dia a escravidão fosse acabar, de que eles não iam mais sofrer. Então, o que isso fazia? O que isso ia contra ao sistema, né, escravocrata? O que isso fazia de ruim para eles? É claro que era perder os seus escravos. É claro que era manter eles afastados dali do serviço. Então, olha só. Então, você pode colocar na sua resposta. Os quilombos eram uma ameaça à colonização, porque eles estimulavam os escravos a fugirem o tempo inteiro, com uma esperança de liberdade. Ok? Então, se a sua resposta se baseou mais ou menos nisso, então, claro que está correto. Terceira questão, escreva as duas maiores causas que levavam os donos dos escravos a perseguirem os quilombos. Pelos mesmos motivos, né, que eu acabei de falar. Então é bem simples. A primeira era
perseguir os escravos fugidos, né, para trazer de volta. E 2, pode ser, né, aqui tanto perseguir quanto destruir os quilombos. No caso, eles não só queriam acabar ali com os escravos estarem fugindo o tempo inteiro, mas destruir de uma vez aquele local que eles guardavam ali a esperança de que tudo isso terminasse um dia. Bem facinho e bem rápido essa terceira questão. Quarta questão, classifique as alternativas a seguir em V e F. Você lê a alternativa, você põe se é verdadeiro ou é falso o que está falando. Super simples, nada de louco na questão. Então a primeira diz: alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Claro que isso é verdade, né? E para citar um aí desses, Quilombo dos Palmares, que está falando até aqui embaixo na outra. Então a primeira com certeza é verdadeira. Isso está bem óbvio para quem viu um pouquinho da aula, né? E para quem prestou atenção um pouquinho. O Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Sim, com certeza ele tem um destaque super grande, né? Nós hoje temos a Fundação Palmares, tanto em questão de homenagem ao Quilombo, quanto também ao Zumbi dos Palmares, que, para quem ainda não viu, eu vou falar dele lá na segunda aula de História. Então, se você ainda não viu, corre lá para assistir. Também é verdadeira. Os quilombos se formaram na época da abolição. Na verdade, eles já vinham sendo formados. Então, já que eles já tinham sido criados muito antes dessa época em que se ouviu falar de que seria abolida a escravidão, com certeza é falsa. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Também a mesma coisa é falsa. Eles resistiram desde o início, porque eu não vou ver alguém me escravizar e vou achar isso lindo, vou achar isso super cômodo. Com certeza isso é muita mentira. Então, falso e falso. Os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Sim, com certeza, e essa já contradiz toda aqui em cima, então, verdadeiro. Quinta e última questão desse vídeo enorme, imenso. Marque um X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos... Gente, eu tô falando disso toda hora. Então, olha só. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade, comprassem suas cartas de alforria, se sentissem estimulados a fugir, evitassem as rebeliões contra a escravidão, diminuíssem a revolta por conta da escravidão. Acho que vocês devem marcar o X aí, com certeza é. Sonhassem com uma vida de liberdade e se sentissem estimulados a fugir. Por quê? Porque por conta de saberem que existia um quilombo em qualquer lugar por aí, você podia fugir, você podia, estar lá esperando que algum dia tudo mudasse em nome de Jesus. E eu quero agradecer todo o esforço de vocês o tempo inteiro, por estar junto com a gente o tempo inteiro também. Então, um beijo até a nossa próxima aula.